Olá, amados. Hoje vamos fazer o capítulo 6 do Apocalipse, que corresponde aos 7 selos, corresponde ao período da morte do nosso Messias na cruz até o último dia da Terra. Mais ou menos 2000 anos que sucedem desse acontecimento até o final dos tempos. Curiosamente, esse Apocalipse 6 aqui na internet, eu estava verificando, é pregado quase que totalmente certo. É bem pregado, ele não tem muitos erros, ele não tem uma visão deturpada, assim, como tem em outros capítulos do Apocalipse, mas tem um probleminha no final, entre o sexto e o sétimo selo. O sexto selo termina e começa o sétimo selo, que são as 7 trombetas. E a maioria não, esquece esse sétimo selo, ou então inclui esse sétimo selo, né, entre esses 2000 anos, que é errado, dando alusões a impérios passados e coisas assim. Está errado. Os selos têm uma sequência exata, é sequencial. Primeiro selo, segundo, depois abre o terceiro, abre o quarto, quinto, sexto, sétimo. Não adianta eu pegar o sétimo selo e inserir entre os 6. Não tem lógica isso. Isso está errado. O sistema religioso, tanto protestante quanto adventista, faz isso. Sétimo selo vem depois do sexto, obviamente. Senão, estamos ferindo a matemática, inclusive, né? Então, eu vou pegar aqui um trechinho bem feito de um outro canal aqui, do Ismael, e vou comentando em cima dele. Vou pegando algumas partes e vou comentando em cima dele e dando a minha visão, ok? Então, vamos lá. Bem, antes de começar a ler o capítulo, é importante salientar que só o Messias é digno de abrir os selos, né? Como está em Apocalipse 5:5 e Apocalipse 5:9. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais, que dizia com voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Bem, esse versículo 2 fala do primeiro cavaleiro, que correu no período entre 31, após a morte e ressurreição do Messias, até o ano 100 da nossa era. Foi o momento dos apóstolos, né? O resquício dos apóstolos pregando o evangelho para várias nações e todo mundo. E eles conseguindo vencer, né? Eles conseguindo passar a mensagem do evangelho para esses reinados, as pessoas converterem ao Messias. Foi vencendo, mas foi nesse período curto aí, de 70 anos só. Logo, logo o Império Romano ia tratar de acabar com a festa, vamos dizer assim. O arco aí está no versículo, representa, você pode verificar no Apocalipse 19:11, que é o arco do Messias, e no Apocalipse 2:10 e 13:11, a coroa representa a glória de Deus, né? E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Bem, segundo selo compreende o período entre 100 depois de Cristo até 313, que é o período do início da perseguição da igreja primitiva, né? Roma, vendo que estava perdendo seu poder, os cristãos da época, o evangelho sendo pregado, estava trazendo problemas sérios para Roma. Então eles começaram a perseguir, ainda não oficialmente, porque não existia nem a igreja católica ainda, começaram a perseguir os cristãos, né? Aí começou a ser decapitado, queimados vivos, jogado às feras, aos leões. Naquela época os imperadores exigiam adoração só a eles, não permitiam nenhuma adoração a nenhuma divindade. Um período de sangue, de morte, né? Como o cavalo vermelho descreve. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: Uma medida de trigo por $1, e 3 medidas de cevada por $1, e não danifiques o azeite e o vinho. Bem, o terceiro animal, terceiro selo, correu no período entre 303 a 538 da nossa era. O cavalo preto aí é corrupção.
perdição, a escuridão, né? Reino das trevas, práticas pagãs que começaram a acontecer fortemente na igreja. Foi oficializado em 313 a Igreja Católica. E Constantino começou a adotar na Igreja Católica práticas pagãs, né? Vindo de reinos passados. As doutrinas foram cada vez mais sendo paganizadas e deu uma trégua na perseguição. E ele oficializou, né, nominalmente o cristianismo, que a gente conhece hoje, que está no catolicismo e no protestantismo fortemente. A gente conhece como Mitra, né, na realidade. Começou isso lá. Bem, nesse período foram feitas várias práticas de paganismo. Eu vou te dar algumas listas aí que a Igreja Católica adotou nesse período aí. A balança aí representa a comercialização da época, onde o dinheiro valia quase nada, um dia de trabalho comprava muito pouco, 600 e poucas gramas de trigo e menos de 2 quilos de cevada. E que não danifique o azeite e o vinho representa o azeite do Espírito Santo, como está em Zacarias 4:2-6. E o vinho é o sangue do Messias, para a remissão dos nossos pecados, né? Como está em Mateus 26, versos 27 a 29. Então foi um período de grande escuridão para o povo santo. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Bem, quarto selo, quarto animal de cor amarela, representa o período de 538 a 1517, quando chega a Reforma Protestante. Mas na prática continuou até 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, acabou com o papado, né, o poder do papado de perseguir o povo santo. Bem, aí o que acontece? Em 538, um edito do imperador romano Justiniano uniu o poder do Estado com a Igreja. Houve uma fusão de Estado com a Igreja, dando poder a Icar e ao Papado de ser a voz, a autoridade máxima em assuntos religiosos, e ninguém poderia ser contra ela. Quem fosse contra ia ser perseguido e ser morto. Então essa união de Estado com a Igreja é que a Bíblia bate bastante, as Escrituras falam toda hora, falam no Daniel e falam no Apocalipse. Pouca gente percebe. Nosso Eterno abomina a união de Estado com a Igreja. Nós temos que ser livres para escolher nossas crenças, nossa religião, acreditar em que a gente quiser. Por isso que aparece várias vezes nas Escrituras esse período de 1260 anos, que não são literais, que a maioria pensa que são literais e não são. Então essa perseguição aumentou, que aquilo que aconteceu lá na igreja primitiva, depois do ano 100, reforçou muito mais a perseguição, foi uma matança geral, cristãos sendo jogados aos leões, como está aqui no versículo, as feras da terra, a espada mesmo, queimado vivo, não se podia falar um ai, você tinha que ficar recluso na sua casa e falar porcaria nenhuma de Bíblia, de Deus, e expressar a sua fé nas Escrituras, né? Então é um período muito conturbado e de grande morte, tanto que fala aqui que matou 1/4 da terra. Esse período, mais ou menos de 1260 anos, matou 1/4 da terra, para ver como esse Império Romano tinha poder sobre o seu povo, né? Sobre as nações. É incrível isso. E nisso também veio fome, como está no versículo, né? Veio fome, veio peste, você matando muitos corpos ao ar livre, você vai desenvolvendo doenças. Foi um período muito ruim, muito negro mesmo da história. E só veio melhorar com a Reforma Protestante em 1517. Então esse foi o quarto selo. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram.
Bem, quinto selo compreende entre o período de 1517 até 1755, quando abre o sexto selo. Bem, foi a Reforma Protestante, que teve como seu idealizador maior Martinho Lutero, em 1517, onde ele publicou suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, protestando contra todos os paganismos da Igreja Católica, que já tinha até ganhado força anos antes, por outros líderes. Essa reforma aconteceu, atingiu quase metade da Europa e depois se institucionalizou a Igreja Protestante, como uma nova religião. Teve homens importantes aí, fora ele, como Calvino, Wycliffe da Inglaterra, Hus também, e deu esse movimento não só pelo se pregar contra a Igreja Romana Católica, mas um movimento político também, da época, social e político. João viu as almas clamarem justiça ao Eterno. Isso é claro que isso é um simbolismo, que foi levado a esse tempo para frente para ver se queria justiça contra os abusos da Igreja Católica. O altar representa simbolismo de como era feito o sacrifício de animais, está em Levítico 17, uma alusão a esse altar. Essa clemência também a gente vê em outros textos da Bíblia, outras partes da Bíblia. E no versículo 11, as vestes brancas quer dizer que é a doutrina pura do Evangelho, feita pelos apóstolos de Cristo, lá naqueles 70 anos do primeiro cavalo. Ele é dito aí que eles repousassem ainda um pouco de tempo, até completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser de mortos como eles foram. Quer dizer, a gente agora, com a besta do abismo, a gente vai... Eles estão esperando a gente, vamos dizer assim, que vão morrer agora pela Rushua, contra a adoração da besta, do papado, do anticristo. Essa é a dura realidade. Vamos ter que se juntar, a maioria da gente vai ter que se juntar aos que morreram durante esse período todo da Igreja Católica, perseguindo o povo santo, o povo que adota as Escrituras e que é contra o paganismo, ok? E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Bem, sexto selo, gente, são sinais físicos que o nosso Criador, nosso Eterno, fez sobre a terra para cumprir as Escrituras e dar os sinais para a gente, avisando da proximidade do fim dos tempos. Bem, o primeiro sinal foi um grande terremoto que ocorreu em Lisboa, Portugal, em 1º de novembro de 1755. Depois, segundo grande sinal, o sol tornou negro, um saco de silício, e a luz se tornou como sangue. Foi nos Estados Unidos, no dia 19 de maio de 780. A partir do meio-dia ficou como noite. E o terceiro grande sinal foi uma chuva de meteoros, estrelas aí, meteoros que caiu também nos Estados Unidos, no dia 13 de novembro de 1833. Então, você já perceba, já aconteceram esses eventos. O que está faltando acontecer? Está faltando acontecer justamente o resto dos versículos desse capítulo, 14, 15, 16, que vai ser um grande terremoto atingindo a nível mundial. O versículo 14 fala que o céu se retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Muita gente aí, no sistema religioso, diz que isso é o final dos tempos, o último dia da terra, mas não é. Falta as trombetas. As trombetas vêm depois desses eventos. Aqui vai ser um grande terremoto a nível mundial. Não sei se vai ser a mesma escala para todos os continentes. Isso aí é adivinhação, não dá para saber. Só sei que vai ter um terremoto de grandes proporções.
No verso 15 fala que os reis da terra, os presidentes, os grandes, os iluminatis, seus cupins, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, vão se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. Já os bunkers aí que eles criaram, né? Quem tiver na rua perambulando aí vai tentar se achar algum lugar para se esconder. É um grande evento. No verso 16... E dizem aos montes e rochedos, cai sobre nós, escondendo-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Quer dizer, eles vão sentir que a presença divina está por trás desse evento. Mas aqui eu não vou falar especificadamente agora, aqui nesse vídeo, sobre isso não. Faltam as 7 trombetas. Então, eu vou fazer o próximo vídeo. Meu próximo vídeo vai ser polêmico. Eu vou derrubar tudo que falam aí, de períodos de tempo, pregam aí, vou criar polêmica, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas é baseado na escritura. Como é baseado na escritura, cada um entenda como quiser, ok? Então você que não conhecia meu canal, não conhece, se inscreva. Daqui a pouco, dentro de uma semana, eu vou lançar esse vídeo falando as últimas 7 trombetas, quanto tempo mais ou menos vai restar pra gente, ok? Grande abraço, paz de Arrochua, que o Eterno nos ajude.